alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br, onde os irmãos irão ver a sequência do nosso raciocínio nesta exposição. Porque a nossa proposta não é repetir a lição da revista das lições bíblicas. Os irmãos já leram a revista, já leram o texto de apoio, já leram também aliás, já viram o vídeo do comentarista. E então a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares aos amados irmãos. Isto, por vezes, gera alguma dificuldade para os irmãos, mas os irmãos lendo o nosso texto de apoio, os slides correspondentes, os irmãos verão a sequência da nossa exposição. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio da faixa etária dos adultos e também disponibiliza textos de aulas, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola Bíblica Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Além disto, durante a semana disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias da faixa etária dos adultos e da faixa etária dos adolescentes. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as últimas dúvidas. O irmão também é nosso convidado ao comparecimento pessoal, porque a reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus, e ela se realiza no templo sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste 4º e último trimestre do ano de 2025, nós estamos estudando o tema Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos estudando a doutrina bíblica do homem, a antropologia teológica. E o nosso comentarista é o pastor Silas Queiroz, que é pastor das Assembleias de Deus em Ji-Paraná, no estado de Rondônia. E nós estamos já no 3º e último bloco do trimestre. O trimestre trata de corpo, alma e espírito. Nós já tivemos lições a respeito do corpo, já tivemos lições a respeito da alma e agora estamos estudando o espírito. E hoje, na segunda lição deste 3º bloco, estaremos estudando a lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. O espírito humano e as disciplinas cristãs. O que é disciplina? Se nós formos aos dicionários, nós vamos encontrar que disciplina é o ensino e educação que um discípulo recebia do mestre. É a ação de aprender, de instruir-se, a direção dada por um mestre ao discípulo. Também é a obediência às regras e aos superiores, a submissão da vontade e da inteligência a normas de pensamento, da ação e de conduta.
É a obediência às ordens ou regulamentos que emanam da autoridade hierárquica, a quem cabe o mando. O espírito de disciplina que predomina em quem obedece fielmente às ordens emanadas da autoridade à qual está subordinado. Disciplina também é o regulamento sobre a conduta dos diversos membros de uma coletividade, imposto ou aceito democraticamente, que tem por finalidade o bem-estar dos membros e o bom andamento dos trabalhos. Disciplina quer dizer ordem e bom comportamento. E, por fim, quer dizer obediência às regras de cunho interior, firmeza e constância. Vejam quantos significados tem a palavra disciplina. Mas vamos aqui, depois de todos esses significados, fazer aqui uma espécie de síntese desses significados para vermos o que é disciplina. Antes, lembremos que o espírito, como nós vimos na aula passada, é a parte do homem que faz a ligação com Deus. Então, o espírito nos ensina, o espírito tem a função de nos conscientizar, nos fazer agir como servos de Deus. Lembram aquela diferença entre a alma e o espírito? A alma, ela faz com que o homem exerça a sua superioridade sobre a criação terrena. Através da alma, o homem, ele se sente e se comporta como um superior em relação à criação terrena. É a imagem do homem como mordomo, como gerente, como encarregado. Numa empresa, o gerente, o encarregado, ele manda nos funcionários, nos servidores. Ele é o chefe dos outros empregados. Essa é a alma. Mas o homem, como gerente, ele tem que prestar contas ao dono. O dono de todas as coisas, que é Deus. Salmo 24, versículo 1. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nós temos aqui o homem é o gerente que tem que prestar contas ao dono da empresa, ao presidente da empresa. Então, o homem, em relação aos funcionários, ele é o encarregado, ele é o chefe. Mas em relação ao dono, o gerente, ele tem que prestar contas. Ele é servo. Ele tem tarefas a cumprir. Então, o espírito humano, ele atua para que o homem seja servo de Deus. Então, entendamos isso. O espírito, ele faz com que o homem perceba que é servo de Deus. E quando a gente fala em disciplina, o primeiro ponto é que a disciplina é o ensino, é a instrução que o discípulo recebe do seu mestre. Deus não é apenas o Senhor de todas as coisas, ele é também o único mestre. O único mestre, o único Senhor é o próprio Deus. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 8, diz Jesus: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então Jesus diz: só eu sou o mestre.
E ele repete isso em João, capítulo 13, versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. E o versículo anterior, né, Mateus, eu li João 13 e 14, mas também João 13 e 13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, disciplina, o primeiro significado de disciplina é ensino, aprendizado. É aquilo que eu aprendo com o mestre. E o Espírito me faz lembrar, e o Espírito, as tarefas do Espírito são exercidas para que eu me comporte como discípulo, como aluno do Mestre, do Senhor, que é Jesus, que é Deus. Então, disciplina é o aprendizado do discípulo em relação ao Mestre. E isso é tarefa do Espírito, porque é o Espírito que me liga a Deus. E Deus é o Mestre e Senhor, e eu sou discípulo. Ele é o Mestre, eu sou o discípulo. Eu sou aluno. E a palavra aluno quer dizer aquele que não tem luz. E por que que eu não tenho luz? Porque Deus é luz. 1 capítulo 1, versículo 1 capítulo 1, versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então, disciplina é uma atividade própria do Espírito. É o Espírito quem vai trazer a disciplina, porque é o aprendizado do discípulo com o seu mestre. E é o Espírito que nos faz comportar como servos de Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que disciplina é obediência. Então, de todos os significados, o primeiro, disciplina é ensino, aprendizado. Segundo ponto, disciplina é obediência. Um aluno disciplinado é aquele que é obediente. Uma pessoa disciplinada é aquela que obedece a normas, a regulamentos. Então, o Espírito, quando nos mostra que somos servos de Deus, diz que nós devemos ser obedientes. Nós devemos ser obedientes. O ser humano tem de ser obediente a Deus. O que fez com que o homem perdesse a sua comunhão com Deus, perdesse a sua ligação de Deus? A desobediência. Deus deu uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui nós vemos que o homem desobedeceu, comeu o fruto proibido e por isso morreu. É o que Deus disse: você vai morrer. Você estará ligado a mim, você terá vida, e vida quer dizer comunhão, quer dizer união na Bíblia, se você for obediente. É aquilo que nós sempre aqui vemos, né? Existe um clichê aí que se diz assim, que o alfabeto do crente é obedecer. Não é ABC, é obedecer, é obediência. Então, disciplina quer dizer obediência. Mas disciplina também quer dizer o regulamento, a regra. Então, a disciplina é a própria regra, é a própria lei. E nós já vimos que o Espírito, ele
faz parte do espírito a consciência. Uma das tarefas, uma das funções do espírito é a consciência. E o que é a consciência? Romanos, capítulo 2, versículo 16. Aliás, versículo 15. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. A disciplina, enquanto regramento, enquanto regulamento, enquanto norma, ela é função do espírito, porque a norma, a lei divina, está escrita no coração do homem, está impressa no espírito humano. É por isso que Paulo diz lá aos Gálatas, capítulo 6, versículo 16: E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem anda conforme a regra, quem anda conforme a lei divina, ele tem paz e misericórdia. Ele está debaixo da bênção divina. Ele está em comunhão com Deus. Ele tem vida. Mas disciplina também quer dizer ordem, bom comportamento. Como eu disse, a pessoa disciplinada é aquele que tem bom comportamento, tem um atestado de bom comportamento. E esse atestado de bom comportamento é também mencionado na consciência, porque nós mostramos que quem está em comunhão com Deus, ele tem uma boa consciência. O apóstolo Paulo, ele era dessas pessoas. Atos capítulo 23, versículo 1. Diante do sinédrio, disse o apóstolo Paulo, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então é a consciência, boa consciência. Quando nós somos salvos, nós temos os nossos pecados perdoados, somos justificados pela fé, passamos a ter ficha limpa no céu, os nossos pecados são apagados, nós nascemos de novo, Deus não se lembra mais das nossas iniquidades, e agora nós temos uma boa consciência, porque o nosso coração foi purificado da má consciência. Então, disciplina quer dizer ensino ou aprendizado, obediência, o próprio regulamento e o bom comportamento. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que ter disciplina. Eu preciso ser disciplinado, assim como foi Jesus. Jesus, sendo Deus, se fez homem. E enquanto homem, ele mostrou disciplina. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele aprendeu com Deus. Mas ele não é Deus, mas ele se fez homem. E enquanto homem, ele aprendeu com Deus. O que ele aprendeu? Ele aprendeu exatamente a obediência. Hebreus, capítulo Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus aprendeu a obediência. Ele era Senhor, o Senhor manda, mas agora ele se fez servo, ele aprendeu a obedecer. Ele aprendeu a obedecer e obedeceu.
e foi obediente até a morte. Filipenses, capítulo 3, aliás, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, Jesus foi obediente até a morte. Ele nunca pecou, ele nunca desobedeceu. Então, ele é disciplinado. Ele aprendeu a disciplina. Ele aprendeu, ele foi obediente e ele andou conforme a lei. Ele cumpriu a lei. Aliás, foi o único que cumpriu a lei. Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Jesus cumpriu não só a lei, mas ele também cumpriu tudo o que estava determinado para ele fazer. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João ainda, capítulo 19, versículo 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Parece-nos que no céu Jesus conferiu todas as profecias a respeito dele. Tudo o que ele deveria fazer. E faltava uma coisa. Faltava ele tomar vinagre. Porque estava profetizado que ele o faria. Né? Lá no Salmo de número 69, versículo 21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso não tinha se cumprido ainda. Então, quando tudo estava terminando, Jesus viu que faltava cumprir isto. Então ele disse: tenho sede. Realmente ele estava com sede. A medicina mostra que, nas circunstâncias que ele estava ali na crucifixão, havia grande sede. Mas ele disse: tenho sede, para que lhe dessem vinagre e fel, para que ele cumprisse o que estava escrito a respeito dele. Então ele tinha o cumprimento. Ele foi obediente, ele seguiu a regra, ele cumpriu a lei. Então nós devemos ser como Jesus. Jesus aprendeu, Jesus foi obediente e Jesus cumpriu tudo o que se lhe determinou fazer. E ser discípulo de Jesus é ter esta disciplina. Nós temos de ter a Jesus como exemplo. Quais são as atitudes do discípulo de Jesus? Jesus disse: olha, quem quiser vir após mim, vamos ler lá Marcos, aliás, Mateus, capítulo 16, versículo 24. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, o discípulo de Jesus, aquele que tem disciplina, ele tem que, primeiro, renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, é a abnegação. Ele deixa o eu de lado, não mais vive, mas é Cristo que vive nele. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim:
Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, o discípulo de Jesus ele tem que se negar a si mesmo. Qual é o trabalho do espírito humano? O trabalho do espírito humano é fazer com que eu negue a mim mesmo. Ele vai me conduzir, não é? A tarefa do espírito é fazer com que eu não mais viva, saia o eu, mas Cristo viva em mim. Então, o trabalho da disciplina é me levar a não mais viver, mas Cristo viver em mim, para que eu fique cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o objetivo da disciplina. E o Espírito é quem vai fazer isso, porque assim eu serei servo de Deus. Segundo, tomar a cruz. O que é tomar a cruz, senão cumprir aquilo que me é determinado fazer. Jesus disse: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Qual foi a obra que Jesus teve de fazer? A obra da salvação. E a obra da salvação impõe a cruz. Jesus tinha que ir à cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz. A cruz simboliza aqui a tarefa que eu tenho que fazer, que o Senhor me dará a fazer. Cada um de nós foi chamado para fazer algo para Deus. E cada um tem que cumprir aquilo que foi feito. Isso que é tomar a cruz e seguir a Jesus. Ou seja, você vai ter que ser obediente até a morte, morte de cruz. Seguir as pisadas de Jesus. Ser obediente e obediente até a morte. Cumprir tudo o que lhe foi determinado a fazer. E quem assim proceder terá o mesmo fim de Jesus. O fim de Jesus foi sentar-se à direita do Pai, no trono do Pai. O nosso fim é sentar no trono de Cristo. É o que diz o escritor aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E o próprio Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quem seguir a Jesus terá o mesmo fim, glorioso. Sentará no trono de Cristo, assim como Cristo sentou no trono do Pai. Então, nós vemos que a disciplina nos torna parecidos com Jesus, nos faz seguir as pisadas de Jesus. O espírito humano trabalha para que nós sejamos discípulos de Jesus. E o discípulo de Jesus é aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. O Espírito faz que nós sejamos obedientes, como Jesus foi obediente até a morte. E o Espírito nos faz que nós sejamos cumpridores da lei de Deus, cumpridores da lei divina. E como é que se cumpre a lei divina? Por meio do mandamento do amor. Não é os 10 mandamentos, como dizem os adventistas. Não. A lei, ela foi determinada por Jesus. João, capítulo 13,
João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou então, se preferirem, João 13 e 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. É o mandamento do amor. E o Espírito nos faz amar. O Espírito nos faz amar, como Jesus amou. Nos faz parecidos com Jesus. Porque, como disse o próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E é por isso que o pressuposto da disciplina cristã é o amor a Deus. O amor a Deus. O amor a Deus é o pressuposto para eu ter disciplina. Como é que eu vou negar a mim mesmo? Se eu amar a Deus. Se eu amar a Deus, acima de tudo, eu vou amar a Deus mais do que a mim e por isso eu nego a mim mesmo. Como é que eu vou tomar a minha cruz? Amando a Deus. Porque eu só vou fazer o que Deus quer se eu amá-lo. Como é que eu vou cumprir a lei? Amando. O cumprimento da lei é o amor. O amor a Deus é o pressuposto da disciplina. Já era assim na lei. Já era assim na lei. Não é coisa da graça, não. Já era assim na lei. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 16. Aliás, versículo 15. Vês aqui hoje tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Então, note que nessas duas passagens, primeiro eu tenho que amar a Deus. Se eu amar a Deus, eu vou andar nos caminhos dele, eu vou guardar os mandamentos dele. Se eu amar a Deus, eu vou dar ouvidos à sua voz e vou me achegar a Ele. Então, a disciplina, que é a obediência, o cumprimento da lei, depende do meu amor a Deus. É por isso que o primeiro e grande mandamento da lei de Moisés era o amor a Deus. Mateus capítulo 22. Versículo 35. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento é o amar a Deus. Então, se eu não amo a Deus, eu não cumpro a lei. O cumprimento da lei é o amor. Então, a disciplina tem como pressuposto
o amor a Deus. Havendo amor a Deus, eu tenho a disciplina. Eu aprendo, eu obedeço e eu cumpro. E ser discípulo de Jesus é isto: é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Mas o amor a Deus é consequência do amor de Deus. Primeiro Deus nos amou, depois nós o amamos. É o que diz o apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é isso que acontece, porque quando nós cremos em Jesus, quando o Espírito é vivificado, quando eu me ligo a Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo derrama em nosso coração o amor de Deus. Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo nos derrama o amor de Deus no nosso coração, e o coração aqui fala da alma e do espírito, mais precisamente aqui do espírito, porque é o Espírito que se relaciona com Deus, e o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo derrama no nosso espírito o amor de Deus. E este amor de Deus gera o amor a Deus. E tendo amor a Deus, eu entro na disciplina. Eu passo a ser discípulo de Jesus. Eu passo a negar a mim mesmo, a tomar a minha cruz. Eu passo a cumprir a lei de Deus, eu passo a obedecer. Eu ando segundo a regra. Então é isso que nós temos aqui. E essa experiência com o Espírito Santo, né, que agora eu passo a ter uma experiência com o Espírito Santo, eu passo a ter uma convivência com o Espírito Santo, eu passo a ter intimidade com o Espírito Santo. A nossa declaração de fé, na segunda edição, no capítulo 9, que é o capítulo que trata da santidade, da adoração e da liturgia, a nossa declaração de fé, na página 137, diz assim: a experiência pentecostal é resultado da vida guiada pelo Espírito Santo. As práticas da leitura da Bíblia, da oração, do jejum e a participação nos cultos são essenciais para que o crente vivencie a presença do Espírito, a Espírito Santo, Espírito de Deus, pois são formas de adoração, ou seja, são serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10. Então aqui nós vemos as disciplinas cristãs. O que se chama de disciplina cristã ou disciplina espiritual, na verdade, são os meios de santificação. O que é santificar-se? Santificar-se é se tornar mais santo, é crescer em santidade, é crescer em justiça, é se aproximar de Deus. O salmista Asaf, lá o regente do coro do futuro templo, ele diz lá no Salmo 73, versículo 28. Salmo 73, versículo 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus.
pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Então, bom é se aproximar de Deus. E essa aproximação de Deus nós fazemos pelos meios de santificação. E quem é que nos impele? Quem é que nos leva à santificação? É o espírito humano. Na próxima aula nós vamos ver a relação entre o espírito humano e o espírito de Deus. A santificação é operada pelo Espírito Santo, mas tem a participação do nosso espírito. A santificação, ela é operada, a santificação progressiva, essa santificação prática de ações, essa santificação presente, ela é uma obra combinada entre o espírito humano, entre o homem e o Deus, o Espírito Santo. No processo da salvação, nós temos vários atos. Um processo é uma sequência de atos. E a salvação é um processo. Há atos que só são de Deus. A deliberação para salvar. A chamada para a salvação. A predestinação, dizendo quem vai ser salvo e quem não vai. Não é que com a condição, Se você crer, será salvo. Se não crer, será condenado. A eleição, a escolha. Deus escolheu os homens, a humanidade, para ser salvo. Quer que todos os homens sejam salvos. Tudo isso é Deus. Depois vem o arrependimento. Aliás, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence. Também é outro ato divino. Então, todos esses atos, nós temos visto aí que são atos divinos. A deliberação para salvar, a eleição, a predestinação, a chamar, a vocação, o convencimento. Aí vem o arrependimento. O arrependimento já é um ato humano. Depois do arrependimento vem o perdão, já é ato divino. A regeneração é ato divino. A justificação é ato divino. A conversão é um ato humano. Depois vem a santificação posicional, é um ato divino. Quando ele tira os pecados de nós. Aí depois vem a adoção como filho, é um ato divino. Mas aí vem a santificação progressiva, que é esse aumento em santificação enquanto Jesus não volta, enquanto nós estamos vivos aqui na Terra. Isso aí é um ato compartilhado, tanto do homem quanto de Deus. E aí é que nós temos a disciplina. E a parte do homem que nos leva à santificação é o espírito humano. E como nós lemos ali na declaração de fé, o primeiro meio de santificação é a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. Salmo de número 1. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, refletir na lei que é a palavra de Deus, refletir na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter a palavra de Deus na mente, dedicar-se ao estudo da palavra de Deus, uma leitura com apego, com dedicação. Essa é a chamada leitura devocional. Faz com que o homem seja bem-aventurado. E o que é bem-aventurado? É a felicidade completa.
E a felicidade completa se dá quando estamos em comunhão com Deus e quando já estivermos na glória. Então, a leitura da palavra de Deus, ela é um elemento que nos santifica, que nos aproxima de Deus. Jesus disse isso. João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela santifica. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus nos aproxima de Deus, porque nos abre uma comunicação com Deus. Eu vou ter comunhão com Deus. Para eu ter comunhão com Deus, eu tenho que me comunicar com Deus. Comunicar é a ação de tornar comum. Sem comunicação, não há comunhão. E pela palavra, eu estou dialogando com Deus. Porque Deus fala comigo através da palavra. É um diálogo em que Deus começa a conversa. Ele começa pela palavra. E eu vou meditando na palavra. Vou dialogando com o Espírito Santo. E isso me faz aproximar de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo... Aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha aqui a disciplina. A palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos redargue, quer dizer, nos ensina novamente, repete o ensino, a palavra de Deus nos corrige, a palavra de Deus nos instrui em justiça e nos vai levando à perfeição. É, pois, uma disciplina espiritual. É, pois, uma tarefa que me aproxima de Deus, que me faz crescer espiritualmente, porque a santificação é o crescimento espiritual. A segunda disciplina é a oração. A oração também nos faz aproximar de Deus. A oração também nos santifica. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. A oração santifica toda criatura de Deus. Não só o alimento, mas também quem vai se alimentar. A oração, ela santifica. Ela santifica o homem. Por quê? Porque a oração também é uma comunicação. E não há comunhão sem comunicação. Qual é a diferença entre a oração e a palavra? É que no diálogo com Deus, na palavra, Deus começa falando. E na oração, somos nós que começamos a falar. A palavra, ela é divinamente inspirada. O Espírito Santo que inspirou
os autores da Bíblia Sagrada? A segunda de Pedro, 1:20. Aliás, 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É por isso que quando nós temos uma leitura devocional da Bíblia, nós entendemos a Bíblia porque o Espírito Santo nos revela a palavra. Então, é um diálogo entre nós e o Espírito Santo, onde o Espírito compara as coisas espirituais com as coisas espirituais. É por isso que, quando os romanistas reclamam do ensino protestante, do exame das Escrituras, do livre exame das Escrituras, eles falham porque esse livre exame não traz distorções nas coisas essenciais. Não, por quê? Porque quando nós lemos as Escrituras, meditamos as Escrituras, elas são interpretadas pelo Espírito Santo para nós. Não é o homem, não, é o Espírito Santo quem trabalha ali na palavra. Como também o Espírito Santo trabalha na oração. Romanos, capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós oramos, o Espírito Santo está orando conosco. E é por isso que a nossa oração chega aos céus. A Bíblia diz que a nossa oração chega aos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. João foi arrebatado ao céu e ali ele vê as orações dos santos estão nos céus. Apocalipse capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, as nossas orações chegam aos céus. Mas sabe por que as nossas orações chegam aos céus? Porque o Espírito Santo está orando conosco. Ele aperfeiçoa as nossas orações, porque nós somos imperfeitos. Então as nossas orações são imperfeitas. E enquanto imperfeitas, elas não podiam entrar no céu. Mas elas entram no céu por quê? Porque o Espírito Santo ora conosco e aperfeiçoa as nossas orações, que chegam perfeitas até o altar de ouro que está diante do trono. A oração nos santifica. O espírito humano nos leva a orar, porque a oração nos aproxima de Deus. Assim também a terceira disciplina, que é o jejum. O jejum é a abstinência de alimento, não necessariamente de água. Se for muito prolongado, não pode haver abstinência de água, porque o corpo humano não suporta água ficar sem água, na melhor das hipóteses, em 5 dias. Então, jejuns prolongados é abstinência apenas de alimento, mas não de água. O jejum é um reforço à oração. Então, o jejum, irmãos, não nos aproxima de Deus porque o corpo é mau e eu tenho que subjugar o corpo para poder chegar à presença de Deus. Não, nós já estudamos aqui que o corpo é bom porque foi criado por Deus. E o corpo é instrumento de justiça.
é templo do Espírito Santo. Agora, quando nós jejuamos, nós aumentamos a nossa renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A mortificação do corpo é um aumento da renúncia. E por estarmos aumentando a renúncia, então nos chegamos mais a Deus. Então o jejum reforça a oração. O jejum nos ajuda a nos aproximar ainda mais de Deus. Mas lembremos, o jejum não é apenas deixar de comer. De nada adianta eu estar sem me alimentar e estar com a mente voltada para outras coisas, inclusive coisas ruins. Aquela abstinência de alimento de nada servirá, porque o jejum tem que estar ligado à oração. Então, quem deseja jejuar, ele deve estar num ambiente em que ele possa estar orando, ainda que numa oração mental, em que a sua mente não esteja envolvida com as coisas deste mundo. Você não pode, eu não posso estar aqui dando aula, mesmo sendo sobre a palavra de Deus, com a mente preocupada com o aparelho, com tudo, e dizendo que eu estou jejuando. Não. Então, tenhamos cuidado com isso. Então, o jejum é abstinência total ou parcial de alimento. Existe, sim, o jejum parcial. E não é apenas deixar de comer. A mortificação não abrange apenas o corpo. Tanto é que a Bíblia chama o jejum de aflição de alma. Levítico capítulo 23, versículo 29. Levítico capítulo 23, versículo 29. Quando se fala do jejum do dia da expiação, que é o Yom Kippur, que até hoje os judeus celebram. No dia do Yom Kippur, há um jejum. E o que diz o texto bíblico? Porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Então, o jejum não é mais do que simplesmente deixar de comer. Não é uma simples dieta. O jejum é uma aflição de alma. É uma renúncia maior que se faz para se orar ao Senhor. Seja qual for o propósito dessa oração. Um pedido, uma gratidão, cumprimento de um voto, uma súplica, uma adoração. Então, o jejum, ele é um reforço à oração, mas também me aproxima de Deus, né? Me faz aproximar, junto com a oração, ainda mais de Deus. Mas a nossa declaração de fé fala também na participação dos cultos, ou seja, na adoração. A adoração. A adoração é reconhecer quem Deus é. É prestar um culto a Deus reconhecendo quem Ele é. É servir a Deus. Adoração não é apenas ir ao culto, frequentar um culto, frequentar uma reunião. Não resta dúvida de que frequentar uma reunião é um ato de adoração. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ir a um culto, ir a uma reunião para adorar, para cultuar a Deus, é um sacrifício. E sacrifício é um ato de adoração. E aqui abramos uns parênteses. Eu tenho que apresentar o meu corpo. Apresentar. Ou seja, o culto tem de ser presencial. Comparecimento pessoal. Hoje muita gente só fica no culto online.
e nem apresenta o corpo, porque fica deitado no sofá. Isso não é culto. A Bíblia diz que tem que apresentar o corpo. Apresentar o corpo é o corpo estar presente. Ser um sacrifício. Não ser um momento de relaxamento em que se ouve alguma coisa de Deus. Assim como eu vejo uma série do Netflix, eu vejo o culto. Então não se deve fazer culto online, meu caro Murilo? Então como é que eu estou assistindo a sua aula? Você está assistindo a aula na escola dominical. Aproveitar o que aprendeu aqui e lá cultuar a Deus. Agora você está meditando na palavra. Agora você está estudando a palavra. Mas não está participando de um culto. Não está num ato de adoração. Estudar a palavra, meditar a palavra é um meio de santificação, que é a leitura da palavra, que é a meditação na palavra, mas não um culto. É melhor ver um culto online, acompanhar um culto online, do que ficar dormindo. Mas não vá dizer que você está num ato de adoração. É preciso haver compartilhamento de vida. Não é o que está escrito lá? Não era assim na igreja em Jerusalém, que nós estudamos no trimestre passado? Atos 2, versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O culto online não permite isto. As congregações online, as pessoas não estão juntas, estão conectadas, numa conexão simultânea. Mas não há o compartilhamento de vida, não há a comunhão, a koinonia, que exige a presença. A presença. Cuidado, cuidado. Muitos têm se enganado com a tecnologia. A tecnologia deve ser utilizada, disseminada, mas ela não elimina os princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E o compartilhamento de vida, a comunhão fraterna, é um desses princípios. Não é bom que o homem esteja só. Estas são as disciplinas cristãs que o Espírito nos impele, nos impulsiona a praticar. E na prática delas, nós tomamos cada vez mais consciência que somos servos de Deus e cada vez mais ficamos parecidos com Cristo. Amém.